Estamos aqui então na residência do Dr. Davi Helder de Vasconcelos. A razão maior de estarmos aqui é porque no próximo dia 29, Dr. Davi vai lançar esta obra aqui. Feura não existe. É um livro de contos, ele que sabe escrever com maestria, e a gente vai já conversar com ele, né? Logicamente. Muito boa tarde, doutor Davi. Boa tarde, meu amigo Chagas Lopes. Das realizações do homem, uma das melhores, sem dúvidas, é escrever um livro. Isso você sabe escrever com muita maestria, tanto é que já tem outras obras, né? E está todo o tempo incentivado a escrever mais, né? Realmente isso é uma realização da gente. Eu sempre gostei de ler, escrever, mas só a partir de há pouco tempo, alguns anos é que eu comecei a escrever. Por quê? Porque eu escrevia muito, era matéria técnica, de imunologia, das aulas que eu dava. Aí ficava pouco tempo para literatura. Depois, quando eu me aposentei, eu comecei acelerei o número de contos e de escritas. O que foi determinante para que se tornasse um escritor? Recebeu influência de alguém? Eu recebi influência principalmente do Padre Oswaldo, que era meu amigo. Eu mostrei, a uma certa época, das minhas visitas a ele, eu mostrei um conto. Nessa época eu não tinha nem coragem de dizer que era meu. Porque o Padre Oswaldo, você sabe, né? Uma pessoa de literatura de alto nível, e a gente fica um pouco, às vezes, muito diminuído na frente dele, né? Aí o Padre Oswaldo, eu trouxe esse conto aqui, para o senhor dar uma olhada, é de um amigo meu, aí disse o nome lá, um nome fictício, e ele queria saber a sua opinião. Aí entreguei, quando foi no sábado seguinte, eu fui receber a opinião dele. E ele lá disse, olha, diga a esse seu amigo que escreva um livro, porque ele escreve muito bem, está muito bom esse conto. Foi o melhor incentivo que eu tive. Foi um grande incentivo, é. De onde vêm as suas ideias? Rapaz, a ideia nasce assim de algum momento que você observa algum fato interessante. A maioria dos meus contos, você que já leu alguns, sabe disso, que tem sempre alguma coisa interessante, às vezes hilária, né? Então eu fico observando no dia a dia algum fato daqueles e ali eu procuro transformar em conto. E às vezes ela vem com facilidade, e às vezes demora um pouquinho sair as ideias para que a gente possa passar para o papel. Sei. Você que tem um nível privilegiadíssimo de percepção do mundo, o que tem de interessante nesta obra Feura não existe? É assim, eles são muitos contos, muitos variados, né, de diversos assuntos diferentes, né? Agora o nome dele, de Feura não existe, foi de um dos contos que achei interessante, que era de que a protagonista é minha tia Letícia. E ela tratava todo mundo muito bem e todo mundo ela dizia que tinha uma beleza, né? Aí você vai ver no conto, os outros também vão lerem e vão observar que a minha tia era a verdade a esse respeito, né? Que não existe ninguém feio, né? O escritor tem o dom de modificar as pessoas, de melhorar o mundo. Qual é o segredo para se escrever bem? Eu não sei muito bem qual é o segredo, mas o segredo de se escrever, primeiro, eu acho que tem que ter um dom. Às vezes a pessoa escreve até muito bem. Eu conheço um amigo meu que ele disse, eu escrevo, eu disse, rapaz, você escreve bem. Eu escrevo bem, mas não sei escrever contos. Então, isso o tipo de escrever é um dom. Agora, como você vai escrever, precisa de algumas técnicas. Por exemplo, para você escrever bem, primeiro você tem que ler bem, ler muito. Se você não lê muito, você também não escreve bem, porque você precisa ter as ideias, você tem que ter também a técnica de escrever. Então isso é uma das necessidades que você tem para escrever bem. Outra coisa é você saber reescrever. Você escreve e reescreve. Eu conheço, não sei se foi Fernando Sabino, que disse que precisava reescrever umas 40 vezes para você ficar realmente correto. Você tem que escrever, cortar,
Outros dizem assim, a arte de escrever é cortar algumas coisas do texto. Então são algumas desses tipos de técnicas que a gente vai aprendendo ao longo do tempo. Qual é o custo-benefício de escrever um livro? Eu acho que só tem benefícios, né? Os custos são altos em termos financeiros, mas você, em relação ao seu bem-estar a escrever esse livro, esse custo passa a ser pequeno. Né? E é porque eu não vivo e nem preciso nem de vender livros para viver, né? Porque tem muitos escritores que precisam, né? Vivem disso, né? Os grandes escritores, principalmente, que vendem muito, né? Raquel de Queiroz, por exemplo, você por que você escreve? Você escreve porque eu preciso viver para escrever. Esse aqui também, ele dizia assim, olha, eu vou escrever e vou escrever de uma maneira muito popular para a gente vender muito, porque eu preciso. Né? Era o nosso Arthur Azevedo, né? É um escritor excelente. E eu me baseei muitas coisas por ele, em quê? Em ser hilário, ter sempre alguma coisa interessante. Aqui por lá tem um que não é, vamos dizer assim, de qualidade humorística, mas a maioria tem isso que eu aprendi com o Arthur de Azevedo. Eu vou fazer uma pergunta que vai fugir, inclusive, a temática do livro. Você gosta muito de política. Como é que você define a política, hein, doutor Davi? Rapaz, eu não sei se eu posso dizer que a política partidária eu gostava. Foi uma decepção para mim, político. Eu não aconselho ninguém a ser político. Os filhos e parentes, quando pensam em entrar em política, eu desaconselho. Eu não gosto porque a política... Eu entrei por acaso, porque um cunhado meu era político e me chamou para ajudá-lo, e eu fiquei trabalhando com ele e acabei me envolvendo, e as pessoas estimulavam, eu chamava da corda na gente para se candidatar, me candidatei 2 vezes, vice-prefeito ganhei, prefeito perdi, e a gente tem muitos dissabores com a política. Tem as coisas boas também, evidentemente, a gente ganha muitos amigos, tem algumas coisas... Ganhei algumas ideias, tem alguns dos contos aí, alguns contos são sobre política, né? São fatos políticos que aconteceram, episódios durante o tempo que eu estava como político, mas eu não gosto muito de política. Eu gosto da política na sua essência, né? No sentido mais amplo, né? De você ser cidadão, votar, escolher um candidato, isso aí é bom, mas para ser a política partidária de você ser candidato, por exemplo... O Padre Oswaldo dizia muito que os políticos são todos iguais. Vote naquele que você conhece, porque todos são iguais. Está mais perto de você, fica até mais fácil conseguir alguma coisa. Mas um político sofre muito, viu? Sobretudo em relação aos opositores. E parece que querem o insucesso do político. Há políticos que fazem muito pela nossa cidade, por certos municípios, e de repente não tem o devido reconhecimento. Não tem reconhecimento, não. Isso que grande parte dos eleitores quer realmente algum ganho imediato. Né? E vocês sabem, né? Ganhar qualquer que seja o bem, inclusive tem um dos contos aí, fala sobre isso. Eu inclusive está até programado aqui, dentre as minhas perguntas, fazer uma em relação ao Padre Oswaldo. O que representou o Padre Oswaldo para a sua intelectualidade, para o seu jeito de escrever, para a sua desenvoltura, né, cultural? Foi muito importante, porque ele foi meu professor desde os meus 13 anos, né? Ainda estava começando a viver, né? Eu digo assim, em termos literários, de estudo. E todos os alunos, ele estimulava muito. Ele passava todas as semanas uma redação, lia e comentava. Então o Padre Oswaldo foi muito importante nessa parte. E depois ele foi importante me orientando, né? Muita coisa ele disse, esse livro, esse não, infelizmente ele já não está aqui, quando eu escrevi esses contos, né? Esses do último livro. Mas o primeiro, muita coisa foi modificado por ele. Ele dizia, ele elogiava muitos, inclusive tinha alguns que ele colocava, quando ele lia, ele botava uma libra, a letra libra, que ele dizia que era padrão ouro, que eram os melhores que eu tinha escrito. Então, mas ele também dizia, olha, esse seu final aqui você podia modificar, você podia melhorar isso aí. Ele fazia isso. Isso aqui eu acho que você não devia ter dito isso,
Ou você devia ter dito assim. Tem algumas palavras que eu sempre me lembro dele quando eu escrevo, foi ele que sugeriu aquela palavra. Olha, mude essa palavra para essa. Isso não deixa de ser uma crítica, né? É um incentivo. Era um incentivo, porque é o seguinte, era isso que eu queria mesmo. Porque é muito bom você também receber crítica. Né? Ou você receber só elogio, você pode ficar enganado. Né? Agora, eu, por exemplo, esse segundo livro surgiu muito bem por conta do primeiro. Né? A gente recebia, sempre que eu escrevia, eu colocava alguns deles no Face, você deve ter visto. Sim. Então as pessoas ligavam, quer dizer, espontaneamente. Tinha um que era rigorosamente era assíduo nesse fato. Era o doutor Vicente Cristino. Toda vez o doutor Vicente Cristino ligava. Olha aqui, ó, esse conto foi muito bom, continue escrevendo, você escreve bem e tal, não sei o quê. E a gente ficava estimulado. Isso aí eu estou dando exemplo dele, mas eram vários. No Face e por telefone. Isso foi que fez que eu continuasse a escrever e pegando corda, sendo estimulado, a maneira assim, pegando corda. E já estou, inclusive, escrevendo o terceiro, ainda não lancei esse, já tem um terceiro, o primeiro conto do terceiro já está. Como é que vai se dar esse lançamento? É aberto ao público em geral? Como é um público seleto, selecionado? Não, todo lançamento, ele geralmente é aberto ao público, né? Agora, evidentemente que a gente sempre tem aquele público que a gente se interessa, que a gente tem mais interesse, né? São pessoas que gostam de ler, pessoas que são ligadas à literatura, né? E alguns porque são amigos, às vezes nem gostam tanto de ler, né? Porque é que assim não é aberto ao público, como por exemplo do lado do Beco do Cotovelo, do Barreto. Mas eu sei, doutor César Barreto. César Barreto, porque ali ele tinha boa intenção, mas eu que às vezes estava por lá, eu via muita gente levava livro, estragava, vendia, fazia coisa, entregava para pessoas que não liam, que não se interessavam, para casa. Então, assim, a seleção é gostar. Gostar de essa que é a seleção. Né? Claro que também os que são amigos, mesmo os que não gostam, também é um prazer a presença. Né? Mas então ele é aberto nesse sentido. Pois, doutor Davi, eu estou aqui muito grato e estou me sentindo privilegiado por já ter como presente esse livro, que com certeza será fantástico para a nossa leitura, e quero desejar sucesso, tanto no lançamento como na vendagem, na distribuição dos livros pelo mundo afora. Eu espero que os leitores gostem, pelos que já leram, eu tenho boas referências, embora que algumas pessoas sejam muito generosas em elogios, mas em geral eles são verdadeiros. Né? E eu acredito que realmente vai ter não digo tanto sucesso, mas vai ter um bom acolhimento dessas leituras. Pois tá bom. E eu agradeço a você aqui, a sua presença, e essa entrevista, que sempre são muito boas. Eu ouço suas entrevistas, muito interessantes, todas elas, e muito bem feitas. Você tem uma capacidade muito grande de entrevistar, de falar, fala bem, né? E talvez até escreva muito bem também, talvez, quem sabe, né, no futuro. Pois é, muito obrigado. Muito boa tarde. Boa tarde, é um prazer, viu, meu grande amigo.